Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui gravando um vídeo para vocês, um webinar, eu e o meu amigo que eu já vou apresentar para vocês, tá? Esse amigo meu é o Wagner Fontes, mais conhecido como Vaguinho, profissional com sólida e diversificada experiência em tecnologia da informação, com uma trajetória consolidada em FinOps, gestão de cursos de TI e liderança de equipes multidisciplinares. Então, Vaguinho, seja muito bem-vindo ao webinar do canal Jean DBS Tech. Espero que seja um webinar sensacional. Vaguinho, vamos lá. Esse webinar, ele tem, com sua característica, falar de FinOps. Então, falando em gestão de custos cloud, Vaguinho, fale um pouco para nós em que momento da sua trajetória você passou a considerar o uso do framework FinOps. Ô, Jean, primeiro boa tarde, obrigado aí pelo convite, né? Espero poder trazer um pouco de experiência, né, dos momentos profissionais que eu vivi aí. Bom, Perfeito. esse momento aconteceu, né, primeira vez que eu tive contato, né, com o Finops, na verdade, Finops.org, né, que é uma disciplina que rege, né, os conceitos de gestão de custo de cloud, foi por volta de 2000 e meados de 2018, quando poucas empresas aqui no Brasil praticavam, né, e falavam FinOps. A gente estava numa situação, né, na organização que eu trabalhei, e em um momento, de alguma forma, a gente precisava ter uma visibilidade e um controle maior de custos, já que eles vinham crescendo, estava tendo um crescimento muito forte, né? E isso estava começando já a saltar os olhos, né? Já ser percebido de uma forma muito clara em nosso orçamento. Como quase todas as empresas, né, que têm um crescimento acelerado, nem sempre o custo, principalmente em cloud, não é uma prioridade, né? Até que esse custo passa a ser percebido como uma ameaça, e se nada for feito, certamente essa conta vai desbalancear, né? A minha curva de crescimento de custo ela vai ser maior do que a curva de crescimento do negócio. Por isso, né, meu primeiro contato, né, com o FinOps, com suas princípios, enfim. Não, perfeito, Vaguinho. Sensacional. Nós sabemos, né, Vaguinho, dos momentos que a gente teve, né? A gente teve o DevOps, que é a mistura de desenvolvimento e operações. Tivemos o SecOps, que é segurança e operações. Então, nós temos visto aí muitas áreas criando o Ops, né? Que é a área mais operações. É, Conta mais para a gente de finanças e operações. O FinOps realmente veio de finanças e operações? Sim, na verdade, Jean, o termo FinOps, né, ele veio, né, na mesma esteira do DevOps, né, onde que trouxe uma série de inovações com metodologias ágeis, inovadoras e disruptivas. O FinOps também veio com essa mesma proposta, onde que toda essa parte de decisão, de gestão de custo, de pessoas envolvidas, de ciclos, né, de geração de valor para o negócio, ele traz consigo uma união, uma cooperação e um engajamento muito forte entre esses atores envolvidos. Então, nós estamos falando aí dos diretores, o CFO, né? São os diretores financeiros, nós estamos falando aí dos engenheiros de tecnologia, nós estamos falando das unidades de negócio, nós estamos falando dos gerentes de tecnologia, enfim, todos os atores envolvidos nessa gestão de custo. Então, o FinOps vem, né, para trazer controle, a visibilidade, a alocação desses custos para que a área de negócio tome as melhores decisões baseadas em custos. Perfeito. Você, Vaguinho, falou de CFO. O que seria a pessoa CFO numa empresa? Hoje, se for, vamos trazer isso para o literal, né? Sim, Hoje seria o diretor da área financeira, né? A pessoa responsável dentro da organização, né? Em ter as diretrizes estratégicas de todo esse fluxo financeiro dentro de uma organização. perfeito. E você falou aí de colaboração. Então, deixa eu ver se eu entendi. Todos os meus times, todas as vezes que eu for subir algo para a AWS, toda vez que eu for analisar, eu preciso de ter alguém do FinOps ali, ou eu simplesmente
apresento a minha proposta, espero a primeira fatura para depois de 30 dias ver se o que eu criei está muito caro. Só para eu entender. Não, vamos lá, Jean. Eu costumo brincar que, né, tem um ditado, né, que a unha eu tenho que cortar, né, sempre, né? Eu não posso deixar de cortar a unha, senão ela cresce, ela vira um empecilho. Eu costumo brincar que não é nem a unha, não é água. Eu tenho que beber água toda hora, senão eu acabo, né, num determinado período morrendo de sede ou mesmo tendo algum problema de saúde. O que acontece é o seguinte: Finópolis veio não para ser um entrave, Finópolis veio para ser um parceiro, né, dos demais times na gestão, na visibilidade, na alocação dos custos para as áreas. De forma nenhuma, Finópolis vai impedir ou Finópolis vai deixar que as coisas aconteçam para chegar depois de um período X ou no final do mês, apresentar uma conta de um problema que pode ter sido sanado lá na sua origem. Então, é importante que todo time de TI, né, tenha conhecimento que é Finópolis, é importante que tenha workshops, é importante que as pessoas entendam o objetivo, né, de Finópolis. O Finópolis veio para ser parceiro, para ser aquele grupo de pessoas que vão suportar os engenheiros a gerar maior valor para o negócio. Então, assim, Não, eu não vejo o FinOps como aquela pessoa que vai ficar botando o dedo, você não pode fazer isso, você não vai fazer isso, tem que fazer assim. Não, de forma nenhuma. não, perfeito. Um aluno meu até brincou e falou assim: Jean, o cara do Finobis é aquele que almoça sozinho porque ninguém gosta dele, que ele sempre vai na ferida das pessoas. Então, pelo Tá? que você está falando, o cara do Finópolis, não. Ele é o cara parceiro, ele não é o cara que vai dedurar as pessoas, Sim. né? Eu te diria que ele tem que almoçar todo dia com esse time, né? Muito Porque bom. ele, na verdade, né, ele tem que ser parte dessa equipe, ele tem que ser visto, ele tem que como ser enxergado essa equipe como uma parte integrante do todo. Ele não pode ser o cara. Primeiro, ele não tem, talvez, nem o skill e nem a habilidade de ficar questionando uma arquitetura. Então, não cabe a ele, Boa, né? entendi. É, porque muitas pessoas falam assim: ah, então para eu ser Finópolis eu tenho que ser um arquiteto, ou porque senão eu não vou dar certo, porque senão as pessoas vão começar a subir tecnologias e eu não vou saber debater. Então, me explica um pouco melhor sobre isso. De forma nenhuma, eu acho que acho não, né? Achar complicado. Eu acredito que eles têm uma linha muito tênue onde que o time de Finópolis vai até onde ele vai e até onde que o engenheiro de cloud vai também, tá? Então, assim, ele não pode, esse profissional, ele também não pode ser um leigo que ele não conheça tecnologia nenhuma. Ele não pode, na hora que partir para uma reunião, for participar de alguma discussão, né, levar um custo e ele não souber o que é uma instância, né, que tipo de memória, que tipo de instâncias que a gente tem, modalidades, processador, A, B ou C, tipo de cloud, enfim. Ele precisa sim, tá? Talvez, se você tiver um especialista dentro do seu time de FinOps, é um fator a mais, é um fator positivo. Mas eu não vejo o profissional de FinOps sendo um especialista em arquitetura, sendo um especialista em redes de forma nenhuma. Sensacional, esclareceu bastante. Agora, Vaguinho, vamos lá. Falando de cloud computing, que todos os dias mudam, né? Exemplo, muda, miga instância de M5 para M6, porque M6 é melhor e mais barato. Como que a gente lida com isso no dia a dia, FinOps? Porque imagina que eu tenho, uma suposição, eu tenho 3.000 instâncias, eu demoro 6 meses para migrar. Quando eu acabo de migrar, já lançaram a M8, né? Um exemplo. Como é que a gente lida com isso? Mas não é assim, né, Jean? FinOps é todo dia, é toda hora, né? Essas inovações tecnológicas, elas vão acontecer de tempo em tempo. Você não lança um processador todo dia, você não lança uma versão de processador todo dia. O que acontece, você tem que ter uma governança, você tem que ter uma política de forma que toda vez que lançar, aí cabe, né, eu entendo, cabe ao time de FinOps estar buscando essas inovações e trazendo para os engenheiros o que tem de novo, e aí o engenheiro vai estudar se é pertinente ou não aquela mudança, se tecnicamente é possível ou não fazer, para que você cria alguma forma, né, algum controle de que, a partir daquele momento que ele foi homologado, só vai entrar o novo. Então, sim, você sempre vai ter um backlog, sempre você vai ter um legado, porque às vezes o seu aplicativo não está
não está preparado para receber, né? Há um tempo atrás, a AWS, né, ela colocou em produção processadores ARM. Nem todo mundo pode usar. Realmente ele é mais performático, ele é mais barato, mas não cabe toda aplicação, né, processar nesse tipo de arquitetura. Então não adianta, né, você querer se seu aplicativo não está. Por isso que é muito importante, né, ter alguém, o time de engenharia que vai analisar. Cabe ao FinOps, no meu entendimento, o time de FinOps, o engenheiro, olha aqui, ó, lançou um processador ARM que custa X mais. Será que a gente não tem nada? Será que a gente não pode avaliar? Enfim, ele trazer, né, ajudar ao time de engenharia, que nem sempre eles vão ter muito tempo para ficar olhando todas as inovações, né, que acontece, porque realmente não é só instância, né, são outras tecnologias que vão estar disponíveis e que às vezes passam despercebidos aí pelos engenheiros em função das atividades do dia a dia. Não, perfeito. Vaguinho, pelo que eu estou vendo, nós vamos ter que fazer por capítulos, porque está ficando muito bom essa conversa. Então vamos fazer o seguinte, Vaguinho. Imagina que eu tenho a minha empresa como data center físico, meu on-premise lá, que a gente chama de on-premise, né? Tem Aham. aqueles racks gigantes, a minha sala com ar-condicionado. Beleza, quero migrar para a cloud. Quero ir para a cloud computing. Como é que funciona esse processo? É fácil? É eu pegar meu servidor aqui, copiar minhas aplicações, jogar para a cloud? Existe um de para? Eu tenho que fazer, ó, leva isso, vamos fazer aos poucos, vamos deixar híbrido, daqui a um pouquinho lá, um pouquinho aqui. O que que você acha aí na sua experiência? Jean, esse movimento, né, ele não é um momento. Eu não posso achar que eu tenho tudo no data center porque meu vizinho, né, minha empresa, outro tipo de empresa, né, fez esse movimento, eu vou fazer, vai dar certo. Por quê? A migração de um momento, né, on-premise para um momento cloud, ele não é uma operação única, ele é uma jornada. Ele vai acontecer ao longo de um período, você tem várias fases, você tem vários momentos que você vai ter que, você e sua equipe vão ter que aprender para se tornar um profissional de cloud. Eu não posso simplesmente trazer um monolito, né, que um aplicativo que contempla várias funções ali e colocar em cloud. Eu não vou com isso poder ter os benefícios de cloud, né? Como autoscale, como microserviço, enfim, uma série de serviços que são inovadores, mas que não cabem mais esse monolito. Então, se eu tenho um monolito aqui, né, que ele está trabalhando em cima de um servidor, que ele está sendo depreciado aí com 2, 3 anos, eu acabei de adquirir esse servidor. Eu vou tirar toda essa infraestrutura aqui que eu já paguei e vou levar para a cloud. O que, que vai acontecer? Eu vou perder dinheiro, porque o meu dinheiro que eu investi lá para 2, 3, 5 anos, ele não foi ainda depreciado e eu estou indo para a cloud. Então, eu saio de uma operação de CAPEX e vou para OPEX. Então, certamente isso não vai estar previsto no meu orçamento, e aí começa o problema, né? As empresas começam, poxa, cloud é muito caro, não vai dar certo, eu vou voltar para on-premise. E não é simples também, né? Não é simples ir e também não é simples voltar. Perfeito. Os alunos, né, Vaguinho, como o pessoal sabe, eu dou aula, e os meus alunos, eles falaram exatamente isso. Eles falaram, Jean, nós temos visto várias matérias falando de empresas que foram para a cloud, ficou muito caro, virou uma bola de neve e essas empresas estão voltando para o on-premise. Então, eles ficaram assustados, porque eles falaram assim, mas e aí? Nós estamos investindo a nossa vida em cloud computing e agora nós vamos voltar para o on-premise? Então, eu queria que você explicasse um pouquinho. Eu ouvi você falando termos aí, CAPEX e OPEX. Diz para a gente aí esse movimento. Tá. Na verdade, como eu acabei de falar, né, Jean, não é uma coisa simples, né? O ir e o voltar, né? Você tem cursos, você tem pessoas, né? O skill de um profissional de on-premise não é o mesmo skill de um profissional, né, em cloud, né? Eu te diria que a gente tem que quase que aprender de novo o que é tecnologia quando a gente vai para o mundo cloud, porque de cara a gente sai, né, do modelo de CAPEX e vai para OPEX, né? O CAPEX é uma expressão americana, ele está associado a tudo que é construção,
Então, é aquele capital que, quando eu vou construir meu data center, quando eu vou comprar um servidor, comprar um switch, comprar um roteador, eu vou colocar ali um capital X, né? Esse capital, né, esse produto, ele vai ser depreciado de acordo com a regra de contabilidade aí de cada instituição, de cada tipo de indústria, e ao final desse período, possivelmente ele vai fazer outro investimento ou não. No caso do OPEX, é como a nossa conta de casa aqui, de água, de luz, que eu tenho que pagar todo mês. Então, por exemplo, eu abri a torneira, se eu deixar essa torneira aberta, ela vai consumir, eu vou pagar um custo alto de água no final do mês. Então, isso, fazendo uma analogia muito básica, isso seria o nosso OPEX. Então, eu, eu saio do modelo de CAPEX, onde que eu tenho um volume alto de financeiro para fazer um investimento, faço aquele ali, mas aquele bem vai durar por um período X. Quando eu vou para a cloud, não. Eu, a partir do momento que eu subo uma instância, né, o VMware, de acordo aí como a gente, cada cloud tem um nome, um apelido para o antigo servidor, né, eu começo a pagar aquilo por hora. Então eu preciso, né? Por que que eu gasto muito? Porque eu não fiz o planejamento, eu não estou adotando as inovações que cloud me permite. Eu poderia, por exemplo, desligar esse servidor. Então, em vez dele ficar 24 horas, esse servidor talvez ele possa ficar ligado só 2, 3 horas. Então, o custo dele vai reduzir. E é isso que as empresas, que as pessoas que migram sem planejamento, migram sem pensar muito, migram sem conhecer a tecnologia, começam a considerar esse movimento de voltar para o Prime, que também não é simples. Eu não vejo como simples, né? Porque de repente venderam os servidores físicos, desmontaram o Sim, ar-condicionado, e para voltar depois tem que adquirir tudo de novo. Vaguinho, maravilha. não. Então vamos lá. Beleza. Você está me convencendo. Eu vou migrar meu data center para cloud computing. É, existe um prazo para eu implantar o FinOps na empresa? Existe aquele prazo assim, gente? A partir de hoje está instituído aqui o time de FinOps, onde nós vamos economizar. Existe esse prazo? Hoje já não existe, né? Na verdade, todo mundo, né? Isso não é só com FinOps, né? Acho que de forma geral, todos nós acabamos de ser muito imediatista, né? Achar que plantar FinOps é uma coisa, não é? Tem uma palavra que eu gosto muito quando a gente fala de FinOps, que é cultura. Sua empresa tem que estar preparada, né, a vencer os desafios do que é FinOps. Quando a gente fala de FinOps, nós estamos falando de controle. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com esse controle para ele não virar o controle do controle, porque senão eu também perco, né, a minha agilidade, eu vou perder a inovação, porque eu vou ter que ficar só fazendo esse controle. Então, o FinOps, ele tem que começar desde o início, quando você pensa, né, em migrar, em fazer um planejamento, fazer workshops, mostrar para as pessoas, né, fazer um piloto, não achar que vai fazer tudo de uma vez só, que você não vai conseguir, tá? Ter um sponsor, que isso é muito importante, porque em alguns momentos vão ter alguns conflitos que esse sponsor, né, principalmente no início dessa jornada, ele vai ter que arbitrar. Porque vai chegar um momento que eu vou ter um custo alto, né, que talvez é necessário para o negócio, mas o time de FinOps está falando que, está indicando que aquele custo ele vai ser maior do que o necessário está acontecendo. Então, não é uma coisa simples, os conflitos vão existir. Então, por isso que não existe uma regra, isso é um processo, né? É uma jornada e você vai amadurecendo ao longo. Então, assim, não existe um tempo para a empresa A, B ou C. Cada empresa vai saber do seu time, cada empresa vai saber do seu tempo. Perfeito. Eu entendi. Mas então, e você falou bem claro aí, cultura. Se, imagina, eu tenho o time de FinOps, que a pessoa chega para mim e fala assim: você, infelizmente, você está querendo subir uma aplicação em uma M8, né, que é um processador, em uma instância M8 com 32 GB de RAM. Isso vai ficar muito caro. E se eu, amparado pelo meu conhecimento técnico, falar assim, cara, eu vou subir porque a minha aplicação só roda se for assim. Esse conflito cultural, como é que a gente vai fazer? Porque
A aplicação precisa funcionar. O cara do Finance precisa, entre aspas, economizar. Conta para mim aí, porque essa cultura aí pode ter um probleminha. No início, eu até acredito que ela vai ter, sabe, Jean? Mas a partir do momento que você traz todo mundo para o mesmo objetivo, essas questões elas começam a ficar mais suaves, Ah, né? Vai perfeito. chegar o momento que você vai ter que subir uma instância para aquele momento, porque faz parte do negócio. Isso está contemplado, isso faz parte do business case. Então, já existe toda uma estrutura. Ninguém vai querer subir uma instância que custa US$ 1.000 por mês, e esse US$ 1.000 por mês vai aparecer no relatório que você está gerando para o seu board, que vai estar gerando para o seu gestor, que vai estar gerando para o cara do negócio, porque o cara do negócio vai começar a te questionar. Opa, a gente fez um planejamento aqui, e o custo de cloud no meu business aqui, do meu negócio, ele estava previsto de US$ 10.000. Esse mês passou para 1.000. Por que que passou para 1.000? Então, caberá esse tipo de engenharia explicar para a área de negócio. Por isso que é muito importante essa parte de cultura, né, onde que todas as pessoas, todos os stakeholders, né, passam a fazer parte dessas tomadas de decisão. Não pode ser mais alguém acordou e achar que tem que subir uma instância porque isso vai resolver o problema. Ele pode, talvez, resolver aquele problema momentâneo, mas ele tem que voltar ao estado anterior e justificar, tá, que essa instância ela é necessária sim. E já tem casos, um benchmark que eu já fiz, é que esse tipo de decisão ela bate lá em cima no diretor financeiro, bate no VP ou quem que for, para justificar esse aumento de X que não estava previsto no seu orçamento, não estava previsto, né, no seu business case. Então, por isso que cultura, por isso que trazer as pessoas, né, todo mundo tem um entendimento, todo mundo tem essa visibilidade, todo mundo fazer essa alocação, cada um saber o seu papel é importante. Então, esses conflitos, Jean, eles acabam sendo minimizados aí a partir do momento que essa cultura, essa estrutura passa a ser montada, a ser criada, e ela começa a ser organicamente. Não, sensacional. Consigo visualizar e mentalizar essa estrutura. Muito bom, Mas Wagner. não é uma tarefa simples e não é uma tarefa curta, não é um tiro curto, não é um sprint, né? Entendi. Essa Você, da... se você se você olhar aí, fizer até uma pesquisa, você vai ver que grandes organizações que já têm uma estrutura de FinOps, né, bem avançada, não tem isso ainda muito azeitado, porque é cíclico isso, né? E precisa ter políticas claras, pessoas envolvidas, enfim. No final é prazeroso, né? Você trazer aquele trabalho e saber que a TI ela está trazendo valor ao negócio, ela está gerando, né, informações para que o negócio tome a melhor decisão. E, logicamente, isso gera lucro, isso gera participação no lucro, enfim, né? É o cenário que todos nós queremos. Perfeito. Isso aí tem muito a ver, Wagner, com a pergunta que eu ia te fazer agora. Eu quero te contratar como o gerente de FinOps da minha empresa. Então vamos lá. Você vai chegar na minha empresa de terno e gravata com a receita de bolo, falando assim: nós vamos implementar isso aqui, que vai dar certo. Ou não, você precisa entender a empresa, você vai analisar o que nós precisamos entre até as pessoas que você vai contratar. Eu preciso saber quais serão os skills, ou você já tem tudo isso formatado como um gerente FinOps? Não, não existe, no meu entendimento, não existe isso, sabe, Jean? De novo, nós vamos falar de cultura, né? Não adianta você chegar numa organização e achar que você é o dono da razão e sair destruindo tudo, saindo, trazendo talvez até uma experiência sua que ela pode ter sido positiva num lugar, mas não foi em outro, né? E isso gerar, né, um problema muito maior que simplesmente a criação de uma equipe, né? Esse processo ele tem que sim acontecer. O que eu sugiro para as organizações, né, que estão nesse momento de trazer pessoas, ou mesmo contratar, ver como é que vai fazer, traz uma consultoria, né, faz um assessment do seu ambiente, ou então traz alguém que conheça para fazer esse trabalho, enfim, busque fazer benchmark, busca entender, leia finops.org lá que você tem uma vasta, né, um vasto
dicionário com as informações lá, enfim, não existe, não existe. Eu corro dessa expressão, né, de receita de bolo. Perfeito. E para eu finalizar, porque eu já estou gostando desse negócio de FinOps. A minha skill, o que que o Jean precisa? Eu preciso ser formado em administração, eu preciso ser formado em contabilidade, eu preciso ser formado em cloud computing, ou eu preciso estudar, como você falou, finops.org, me dedicar que eu consigo ser uma pessoa apta a trabalhar com FinOps. Jean, eu acredito que uma equipe multidisciplinar, eu já vi equipes, né, que tem pessoas que são oriundas da área de contabilidade, para tratar os números. Tem instituições que trabalham com cientistas de dados, tem pessoas que trazem um engenheiro, né, um engenheiro cloud para poder entender, para poder passar esse conhecimento, para poder dialogar ou discutir mais com o time. Então, assim, eu entendo que ele é multidisciplinar, né? Com certeza, esse time de FinOps, ele tem sim entender FinOps, saber quais são suas fases, quem são as personas, enfim, todas as disciplinas contidas dentro do FinOps.org. Hoje tem vários tipos, níveis de certificações. Esse profissional, esse grupo de pessoas tem sim, eles têm que saber, eles têm que ter o FinOps nível. Não faz sentido, né, você trazer uma pessoa, independente da sua formação, né, e que ela não conheça FinOps. Né? Ela vai ser literalmente um estranho no ninho. Entendi, entendi. Muito bom, Vaguinho. Ó, agradeço demais a sua participação. Pessoal, nós vamos ter que chamar o Vaguinho mais vezes. Esse é só o primeiro de vários, tá? Vaguinho, muito obrigado por contribuir. Você quer dizer alguma coisa? Cara, foi sensacional essa conversa. Já, não, só queria agradecer mesmo, espero ter contribuído aí, né? O assunto é vasto, o assunto é apaixonante e espero aí ter ajudado aí, dirimido algumas dívidas ou dúvidas, né? Ou talvez criado mais, né? Porque é um assunto extremamente extenso e complexo. Você fala em número, começa a falar em dívida, né, Vaguinho? Então, Vaguinho, muito obrigado. Exatamente. Nos vemos no próximo. Muito obrigado aí pela sua disposição. Tamo junto, até mais. Obrigado, Jean. Foi um prazer falar com você.